conhecendo os paineleiros do Com a Faca Bem Afiada. Ok, obrigado. Bom dia a todos, bom dia ao David, bom dia aos senhores ouvintes e espectadores. Hoje o nosso Facadas vai continuar a série de entrevistas aos membros deste programa e hoje vem o mais importante, porque vem aquele sem o qual nós não estaríamos aqui, provavelmente, sem a sua iniciativa, sem o seu empenho, sem a sua dedicação, sem os seus conhecimentos técnicos. Portanto, é o David Braga, pois é evidente. E eu vou começar, portanto, esta entrevista ao David Braga. Vou começar por onde se deve começar, isto é, pelo princípio. E o princípio é a vinda ao mundo do David Braga. E vou começar por pô-lo já a chorar, porque quero que ele fale da pessoa mais importante da vida dele, que é a mãe dele, que o trouxe ao mundo. David, essa grande mulher continua a fazer muito efeito em si. É, sim, senhor. É talvez uma das razões que faz, digamos, o David ainda andar muito contente aqui para trás e para diante, que é que essa senhora tenha muita saúde e o continua a acompanhar. David, a sua mãe. A minha mãe. É aquilo que o primo disse. A gente depois temos que falar esta questão do primo, porque toda a gente pergunta se o primo João é mesmo meu primo, mas a gente já lá vai. Começando não, isso deixa estar, isso é entre nós, é segredo. Pronto, é segredo. Bom, relativamente a isso, sim, é verdade, a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro, que eu mais respeito. E isto porquê? Porque ela é uma senhora que não tem muita escolaridade. Aliás, uma das situações que ela teve mais orgulho na vida foi aos 52 anos ter recebido o diploma da 4ª classe, numa iniciativa em que ainda era o município de Loures, portanto, Odivelas ainda era o município de Loures, e onde ela fez a sua 4ª classe à noite, e depois foi receber o seu diploma ali em Montachique, onde foi uma coisa espetacular. Pronto, mas vamos começar pelo princípio. Eu nasci, tal como o João, na maternidade Alfredo da Costa, e depois vim logo para a Póvoa de Santo Adrião. Tive os meus primeiros anos de vida foram tranquilos. Depois, aí quando eu tinha cerca de 2 anos e meio, foi-me diagnosticado uma asma com alguma gravidade, que me levou depois muitas vezes ao Hospital Santa Maria em situações de urgência, e isto marca, e as pessoas se calhar vão perceber isso, porque é que eu gosto tanto da minha mãe, porque é que eu respeito tanto, porque foi exatamente nessa altura que o meu pai sai de casa. Portanto, uma questão de ter arranjado outra pessoa, foi-se embora, saiu de casa, deixou a minha mãe sozinha comigo nos braços, numa altura muito difícil. Eu tive, até aos meus 12, 13 anos, sei lá, eu em média devo ter ido para o Santa Maria para aí umas 2 ou 3 vezes por mês, portanto, verem o peso que foi. E a minha mãe viu-se ali sozinha, sem mais ninguém, sem ajuda, teve que recorrer muitas vezes aos meus vizinhos, era uma pessoa que não tinha muitas posses, não dava para ir táxi. As ambulâncias na altura também, a minha mãe via-se um bocadinho atrapalhada, porque às vezes porque ainda não tínhamos telefone, não dava para telefonar, pronto, mas ela com o seu bom coração sempre conseguiu rodear-se de pessoas lá no prédio que a ajudavam muito, e tive ali 2, 3 vizinhos que nunca me deixaram pendurado e portanto levavam-me sempre a tempo e horas para o hospital. Essas dificuldades depois também se transformam numa necessidade que a minha mãe tem de trabalhar muito. Ela era daquelas pessoas que saía às 8 horas da manhã e chegava muitas vezes às 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, quando muitas vezes não fazia madrugadas. Foi sempre... Eu nunca tive grandes brinquedos, grandes roupas, mas tive sempre o essencial, que foi nunca... Eu não sei o que é passar fome, mas a minha mãe sabe. E pronto, e pronto, então e depois essa coisa da psoríase também já apareceu nessa altura? A psoríase é diferente, porque eu já tive vários problemas de pele. Já tive dermatite de contacto, já tive como é que era a outra? Eczemas,
Depois, lá há uns anos atrás, é que finalmente diagnosticaram isto como sendo psoríase. E pronto, e finalmente lá conseguiram arranjar a maneira de eu controlar minimamente esta coisa da psoríase. Já tive muito pior, melhorou substancialmente desde que eu comecei a frequentar os ginásios. Isto é uma brincadeira pegada, mas tem-me feito muito bem à saúde, porque para além de ter-me dado um bocadinho mais... Eu sou um espalha-brasas por natureza, sou uma pessoa muito... Eu quando era mais pequeno, na escola... É isso, agora vamos à escola. Onde é que foi a escola? Olha, a minha escola foi sempre na Póvoa de Santo Adrião. Foi na escola primária, onde hoje é a esquadra da PSP. Fiz aí até ao 4º ano. Com algumas... por 2 vezes houve necessidade de ter transitado de escola, mas por causa das cheias, que aquilo era uma zona onde havia muitas cheias, de vez em quando inundava a escola e a escola ficava inundada, então lá tínhamos que ir durante uns tempos para outras escolas, mas basicamente foi aí. Depois vim para Carlos Paredes, na altura escola preparatória. Depois, quando chego ao meu 7º ano, vou para uma escola que eu acho que é a escola mais importante da minha vida e que me mudou completamente aquilo que sou hoje, que é a escola, chamava-se Escola Secundária da Póvoa, se bem que só ia até ao 9º ano, que é onde hoje é o Conservatório de Música de Dom Dinis, e onde é também a sede do Pesado, um clube que eu fundei, que certamente também vamos ter possibilidade de falar nisso, mas que me marcou muito porque foram 4 anos. 4 anos porque eu repeti o meu segundo, o meu 9º ano fiz-o 2 vezes, exatamente também por questões de saúde, por causa da asma. Foi num ano muito difícil que eu tive, em que cheguei a estar 3 dias numa urgência, porque não havia lugar na enfermaria, e na altura não havia Covid. Portanto, a minha mãe depois achou por bem que eu repetisse o 9º ano e foi a melhor coisa que ela fez. Mas foi uma escola que marcou muito porque tive experiências inacreditáveis, professores absolutamente espetaculares e que marcaram aquilo que sou hoje e que me levaram também ao movimento associativo, porque tudo começa por aí com um professor de desenho. Não sei então, e como é que era? E essas atividades? Então, conte lá um bocadinho dessas atividades, o que é que você fazia? Já tinha amigos, não é? Sim, tinha amigos na rua. O meu 7º ano é engraçado porque eu era o único que não era repetente. Portanto, era o bebé da turma, porque aquilo era uma turma muito problemática, que juntaram todos os repetentes no 7º ano, juntaram todos ali, e apareceu lá o David, porque como não tinha lugar numa outra turma, fui para ali. E ainda bem que foi para ali, porque desde miúdos, estamos a falar de 7º ano, miúdos com 12, 13 anos, atenção, já com problemas de toxicodependência. Isso é anos quê, mais ou menos? Ali no final, 89, 90. Portanto, já ali numa altura em que começava-se a falar muito nas taipas, naqueles centros de recuperação. A primeira vez que eu me lembro de falar nisso foi exatamente nessa altura. Tínhamos lá um miúdo que tinha 15 anos, que era repetente, com vários anos, e que tinha esse problema, e que felizmente hoje é engenheiro da Petrogal, portanto as voltas que o mundo dá. Mas foi essa escola que o recuperou, e foi sobretudo um professor que o ajudou muito e que também marcou, porque são essas histórias que nos marcam, não é? Que nos fazem acreditar no futuro, e que há pessoas que sempre nos ajudam. Mas foi aí que o primo começou a pensar em enverdar para dedicar-se também a treinador e com os miúdos, trabalhar com miúdos. Isto porquê? Porque eu nunca tive muito jeito para ser praticante em si, mas sempre, eu acho que veio desde que nasci, esta questão do movimento associativo, de estar em grupos, foi sempre aí. Começou por aí, porque a minha turma, como era de repetentes, era uma turma que quando fazia aqueles campeonatos interturmas na escola, ganhava sempre. Tinha os maiores, né? E mesmo sendo o 7º ano, conseguia ganhar as equipas dos 8º e dos 9º. Eu sempre gostei disso e ficava lá a ver, mas não tinha lá muito jeito. Mas eles, como gostavam de mim, tinham pena de mim de vez em quando o resultado já estava em 6-0 e 7-0. Lá punham-me, entravam, de vez em quando havia um penalti, lá me punham a marcar o penalti, e depois se eu marcasse gol, aquilo era uma festa do caraças, porque eu fui sempre muito protegido. Eu nesse ano fui sempre muito protegido, porque era o bebé da turma. E era o gajo que nunca arranjava problemas, era o gajo que ajudava a malta a fazer os trabalhos. Portanto, e depois essa sensação de integrar um grupo, eu acho que vem daí, porque percebi que é muito mais fácil solucionar problemas em grupo do que cada um remar por si. E foi um ano. Pois, e então essa formação, digamos, oficial, não é? Acabou aí, e depois como é que o primo começou, digamos, estas coisas
Vamos dar aqui um pequeno salto, como, por exemplo, treinar, ir para o PESAC, essa história de começar a trabalhar. Antes do PESAC, há uma situação que me faz... porque, entretanto, eu quando chego ao 9º ano, vou para o 10º e vou para a Bento Alexandrini e o ambiente é completamente diferente. Portanto, ali vou para uma turma em que já não há aquele espírito de grupo, cada um é por si, já é ali mais... Pronto, porque também a malta já tem outro tipo de idade, já tem outros gostos. Aquilo era uma turma muito... Com uma grande diferenciação de gostos, portanto não havia ali grandes coisas em comuns, não havia o hábito de fazer coisas em comum, mas eu tinha ao pé de mim um clube que era o Monsenhor, que ainda hoje existe, está desativado, mas ainda lá está a sede, e que fazia aqueles torneios de futsal no Ringue da Póvoa. Eu ia para lá, ia ver, comecei a ver aquilo, comecei a achar engraçado, comecei a falar com algumas pessoas, mas nunca tive aquela coragem, porque eu até aí fui sempre uma pessoa muito tímida, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Porque este espalha-brasas que eu sou também é um bocadinho a esconder um bocadinho a timidez que eu tenho desde muito novo. Mas comecei a ver aquilo, comecei a organizar coisas em casa, depois ia para casa, fazia os meus grupos, os meus torneios com aquelas peçazinhas do loto, que a gente... aquilo era um passatempo que eu tinha. Entretanto, aparece na Póvoa de Santo Adrião uma pequena papelaria de frente à rua onde eu sempre morei, que foi a Rua Chafariz del Rei, de um senhor, que é o Sr. João Coelho, que era treinador de uma equipa, da equipa da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, daquela faculdade que é ali no Campo Grande, ao lado do Museu da Cidade. Ele começou a dizer: então, David, você não tem jeito, mas porque é que não há de ser também ou seccionista, ou diretor, e levou-me uma vez a um treino. Eu comecei a gostar daquilo, entretanto, eles eram um bocadinho mais velhos do que eu, porque eles tinham, alguns ainda eram alunos da faculdade, eles tinham saído da faculdade, porque foi no ano em que a Faculdade de Ciências retirou o apoio às equipas federadas, portanto eles tiveram que formar um clube, que foi o Académico Clube de Ciências, que é hoje um clube de referência em termos de formação de futsal em Lisboa, o clube com mais equipas de formação, um dos clubes com mais equipas de formação. Portanto, comecei a me envolver aí, primeiramente como seccionista, depois o Sr. João, que já era um treinador com nível 2, começou-me a dar as primeiras luzes. No ano a seguir, portanto, houve aquilo, isto já foi em 96, 97, ou 95, 96, já não me lembro. A equipa era uma equipa ciana. No ano a seguir, como a equipa subiu de divisão, obrigatoriamente nos regulamentos, obriga a que a equipa tenha que ter uma equipa de formação. Portanto, uma equipa dos escalões mais baixos. Como aquilo era um clube muito pequenino, um clube ali que estava limitado aos alunos e ex-alunos da Faculdade de Ciências, sem grandes recursos económicos, o Sr. João disse: David, acha tu o treinador? Não há aqui mais ninguém. Pronto, na altura ainda não era obrigatório ter o curso, portanto podia ser o seccionista, desde que houvesse alguém no clube que tivesse o curso, que era o caso do Sr. João. E pronto, comecei a treinar uma equipa de miúdos. Foi a primeira equipa de iniciados do Académico de Ciências, e nunca mais larguei o movimento associativo nas mais variadíssimas áreas depois. Pois, mas agora vou ter que meter aqui um assunto, Então, e os miúdas, os namorados e tal? As miúdas, pronto, as miúdas foi sempre muito complicado, pelo facto de eu ser muito tímido. Pronto, eu naquele sétimo ano, por um lado fez-me bem, mas por outro lado fez-me mal. Porquê? Porque eu estava habituado a ser o menino bonito e o ser o protegido. Entretanto, vou para outras turmas que já não têm essa proteção e fico ali um bocado acanhado, fico ali um bocado tímido. A minha primeira namorada a sério que eu tive, deve ter sido para os meus 16, 17 anos, que foi a Sandra Isabel. A Sandra Isabel, que era uma miúda também muito tímida, e aquilo, o tempo que a gente demorou a dar o nosso primeiro beijo a sério, digamos assim, aquilo foi uma coisa, aquilo foi um filme, aquilo fizemos um filme, né? Mas pronto, aquilo lá correu durante uns meses lá. Então, onde é que foi esse beijo? Esse beijo foi onde? Olha, isto é curioso. Foi debaixo aquilo, ela morava num prédio ela morava num primeiro andar, e a varanda dela dava para a rua, ou seja, por baixo dessa varanda dava para a rua, onde fazia tipo um pequeno alpendre, Opa, não me diga que foi com escada e tudo. Não foi com escada, foi debaixo dessa varanda, que aquilo devia ter, entre o chão e a varanda, devia ter para aí 1,60 m, que a gente tinha que estar, eu tinha que estar abaixo dela, como era baixinha, e então estava a mãe dela a estender roupa e estávamos nós a dar o primeiro beijo. Ai, que engraçado.
Isso é que é, foi à noite, não? Foi durante, sei lá, pai, 4 da tarde, assim, foi quando a gente saiu da escola. 4 da tarde, epá, porque a gente decidimos que naquele dia tinha que ser. Pronto, a gente começámos ali, saímos para aí à 1, andámos ali 2, 3 horas a engonhar e depois porque foi giro, porque foi isso, foi. E estava quase a chover, a gente ficou-se debaixo da varanda e estava a mãe dela a chover. Estava a chover. Por isso é que a gente foi para debaixo da varanda. Ok, então e depois do primeiro beijo? Epá, depois do primeiro beijo, aquilo depois correu durante uns mesitos. Entretanto, a gente depois acabou, pronto, acabou o ano letivo, ela depois até mudou de escola, foi para Lisboa. Epá, começámos a não nos ver tanto, pronto, depois achámos que aquilo não ia resultar nada. Até porque foi exatamente na altura em que eu entro no Académico de Ciências. E a partir daí, a partir do momento em que entro no Académico de Ciências, praticamente não tenho assim mais grandes aventuras amorosas, porque entretanto isto ocupa-me o tempo todo, que é uma das coisas que eu acho que acontece quando a gente vai para o movimento associativo, é que quando nós levamos isto, ou quando nós entramos de corpo e alma nestas coisas, muitas vezes esquecemos de nós próprios e quase que deixamos de ter a nossa própria vida, porque a nossa própria vida está dentro daquilo que a gente está a fazer. Exato. Portanto, nessa altura, o primo, o que é que estava a fazer quando acabou o período escolar? Ficou aonde, nessa altura? Eu tive, portanto, estava a fazer até o 12º na Pedro Alexandrino, não acabo o 12º na Pedro Alexandrino, porque entretanto, a meio, houve uma altura em que houve necessidade de eu ter de ir trabalhar, na altura ainda se chamava Feira Nova, que agora hoje é o Pingo Doce, que foi a Feira Nova ali da Bela Vista, que estava na altura de abertura, que eu fui para lá e ainda só havia paredes, não havia mais nada, e ali fiz um pouco tudo, fez desde reposição... Então, mas isso é Telheiras, não é? Não, Bela Vista, é onde é agora o pé onde é o Rock in Rio. Está bem. No fundo da famosa família do relógio, nessa rua lá ao fundo. Já vi. É aí. Portanto, foi aí que eu fui e fiz a abertura dessa loja. E aí fizemos todos um pouco, aliás, todos que lá estavam, tivemos que fazer todos um pouco, desde reposição, à informática. Pronto, a informática começou aí mais, o meu gosto pela informática também começa aí, porque aquilo tinha um sistema de preços que era por feixa artesianos, que eram umas placazinhas que se fixava nas prateleiras e depois os preços eram controlados cá em cima na informática. E eu comecei como repositor e depois fiz ali uns dias que tive que ir para a informática porque não havia mais ninguém e a malta estava toda atarefada porque tinham que abrir a loja e obviamente sem preços não se abria a loja, não é? Porque ninguém se ia perceber. Andei ali a fazer um bocadinho, comecei ali outra vez a aprender outra vez ali umas coisas de informática, porque entretanto eu já tinha tido um curso de formação básica de informática numa escola que havia na Póvoa, que agora também já fechou, naquela altura áurea dos subsídios a fundo perdido da União Europeia, que dava para tudo e mais alguma coisa. E foi esses conhecimentos que me levaram depois lá a esse departamento de informática lá da Jerónimo Martins, na altura do Feira Nova. Só que aquilo era muito chato, porque depois chegava a uma certa altura, quando aquilo ficou tudo montado, aquilo não acontecia nada, aquilo uma pessoa ia para cima, ficávamos assim, 5, 6, 7 horas sem fazer nada, porque aquilo funcionava bem, não havia problemas, então voltei outra vez à reposição. Andava sempre cá e lá, reposição informática. Pronto, entretanto, eu saio do Feira Nova e vou para a Motopeças, vender motas. Curiosamente, ali na 5 ali ao pé, não é bem na 5 de Outubro, que já é um desviozinho da 5 de Outubro, na rua Enes, qualquer coisa Enes. António Enes, exatamente, é isso mesmo. Eu tinha lá 2 estantes e pronto, e fui. Então, mas o primo sabia andar de moto, ao menos? Nem de bicicleta. Eu só aprendi a andar de bicicleta já. Eu aprendi a andar de bicicleta para aí há aqui, 5 anos, 4 anos. Não sabia, mas pronto, aquilo houve ali uma dificuldade, era uma pessoa conhecida que me pediu ajuda, vai para lá. Numa primeira fase até era para ir para o escritório, mas depois faltou vendedores, eu tive que ir para lá. Foi muito engraçado porque eu vendi motas sem perceber nada de moto. Mas era uma coisa que aquilo era impressionante. Também foi naquela altura. Primo, não se admire, porque hoje em dia a maior parte dos gajos estão a vender carros nos stands, não percebem nada daquilo.
Pronto, e eu aí, mas também foi uma altura em que estava na moda ter motas, nomeadamente aquelas DT50, que eram aquelas acelera, porque não se precisava de carta e não sei o quê. Epá, aquilo até de olhos fechados se vendia motas. Pronto, e ao mesmo tempo, espera. ao mesmo tempo trabalhava como é que era ainda os clubes, não é? Pois, o movimento associativo foi logo aí, porque isto foi numa altura, portanto, eu saí do trabalho, ia a correr para a Póvoa. Isto porquê? Porque o Académico de Ciências formou uma equipa feminina depois. Ou seja, para além dos iniciados, eu entretanto depois saí e fui para o Calvanas, porque o Sr. João também foi para o Calvanas, num projeto que era para levar a equipa ao Nacional. Entretanto depois voltei ao ACC, na altura em que o ACC estava a querer formar uma equipa feminina e formou. Isto porquê? Porque entretanto também já tinha, na altura da Faculdade de Ciências, já tinha havido uma equipa feminina com alguns pergaminhos, inclusive chegaram a vencer torneios importantes e disputar campeonatos quase até ao fim. Portanto, era uma equipa muito competitiva. E as pessoas que lá estavam acharam piada e pronto, e partiu-se com uma equipa feminina. Depois o que aconteceu foi que essa equipa feminina era uma equipa que era constituída por pessoas que eu conhecia. Eu fui o treinador dessa equipa, mas a maior parte das miúdas eram de Odivelas, da Póvoa de Santo Adrião, de Santo António dos Cavaleiros, portanto, era quase tudo aqui da zona onde eu morava. E o Académico de Ciências, tentou, pronto, nessa altura os recursos financeiros eram muito, muito poucos, eram os próprios atletas dos séniores que suportavam o clube todo, não havia ainda apoios, não havia ainda uma grande estrutura, e eles começaram a perceber que aquilo tinha, aquilo não, ou das duas uma, ou acabava-se com uma das equipas, portanto, ou os iniciados, ou a equipa feminina, ou aquilo, e a história era porque não havia capacidade financeira. E eu, entretanto, fui com mais duas pessoas, andávamos aqui à procura de clubes aqui na zona. O tal Monsenhor, que eu já falei há pouco, eu fui falar com eles também não quiseram muito, não estavam a dar muito crédito às equipas femininas. Tentámos várias equipas, não conseguimos. E houve um senhor, que era o Sr. Samuel Girão, e também o meu pai, que se puseram a ajudar a fazer um donativo na altura de 250 euros para a gente formar um clube de raiz. Então lá vai o David Braga, a Sandra Silva, a Silvia Brito, começar a tratar das papeladas para formar um clube. Pronto, lá conseguimos arranjar aquilo que era preciso. Na altura, o senhor António Ramos, que é hoje seu colega na Assembleia Municipal, que é o líder da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, era o vogal do desporto na junta de freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Na altura ainda não havia união de freguesias. Eu fui falar com ele e pus-lhe a situação: olha, aconteceu isto. E ele foi extremamente simpático para connosco, pegou logo no projeto, deu-nos a maior força, mesmo sem a gente estar legalizados ainda. Ofereceu-nos, emprestou-nos a arrecadação do Ringue 25 de Abril para nós começarmos a ter, para pormos o material desportivo, arranjou-nos um subsídio para nós irmos comprar bolas e coletes, porque nós não tínhamos nada. E foi ali um grande empurrão e uma grande ajuda que nos fez com que a gente tivéssemos já nesse ano, ainda mesmo sem termos inscrição na Federação, começámos a fazer torneios. Mas era feminino, tudo era feminino. Exatamente. O Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube surge exatamente para o futsal feminino. Quer dizer, um tipo que era tímido, que deu o primeiro beijo, quase com 50 anos, e no entanto, começa a trabalhar com miúdas, E como é que isso é possível, Porque foram elas que puxaram por mim. E é giro, porque, é como eu digo, eu quando cheguei ao ACC, a ideia não era ser treinador de equipas femininas, que eu nunca tinha tido contacto com o desporto no feminino. Eu era o treinador de iniciados, e depois num ano a seguir saí, voltei a entrar, e foi aí, porque eu disse, vamos ter uma equipa feminina, porque a gente já teve, na altura da Faculdade de Ciências também já tivemos, e não sei o quê, pronto. E havia lá duas miúdas que eles conheciam, que andavam a chateá-los. Porquê? Porque uma dessas miúdas era namorada de um jogador que lá estava nos séniores, que era a Sandra Botelho, uma coisa assim, já não me lembro, era a Sandra qualquer coisa. E elas duas começaram pumba, pronto, e por arrastamento lá se conseguiu fazer arranjáramos ali 3 ou 4 equipas. Eu depois também conhecia uma, que era a Petra, também conhecia, que jogava mais ou menos. Depois aparece a Wanda, aparece a Sílvia, depois entretanto também há pessoas da Faculdade de Ciências que viam lá os anúncios, porque quando nós tínhamos lá estudantes da equipa sénior, punham lá os catrafásios a anunciar os treinos, e pronto, e lá se conseguiu criar ali uma equipa e fechou a equipa. E como a grande parte das miúdas eram da Póvoa de Santo Adrião e de Odivelas e ali de Santo António, quando houve esta dificuldade financeira do ACC, elas pensaram, David, tu lá, tu és da Póvoa, não sei o quê, para lá se consegues arranjar lá um clube, não sei o quê, porque eu tinha-lhes dito, olha, conheço um bom senhor, vou tentar falar com eles.
Quando a gente recebeu a primeira nega, eu achei aquela desculpa tão esfarrapada e tão... pronto, porque viu-se mesmo que, como é miúdas, não queremos. Isto não dá nada. Eu senti-me assim um bocado revoltado. Fui lá por ser miúdas. Quer dizer, se fosse miúdos, estava tudo bem. Se fosse miúdos, olha lá. Pronto. E fui falar então com o senhor Samuel Girão, que era amigo do meu pai. Pronto, e lá se arranjou uns trocados e se fez o clube. E foi até hoje. Quer dizer, foi aí que eu entrei mesmo. Isso é o PESAC. Isso é o PESAC. Que deu. Esse então foi... Porque é assim, é construir tudo, um clube de raiz, que não é fácil, numa altura em que as burocracias, porque foi uma altura onde houve uma mudança da lei de base do desporto, aquilo já, nós fomos a Algés, eu e a Sandra Silva fomos a Algés, à Secretaria de Estado do Desporto, perguntar como é que se fazia um clube. E o funcionário, que nos foi a distrito, nós chegámos, já tínhamos as marcações, virou-se para nós, olha, não sei ainda porque a legislação está a mudar. A resposta foi esta, e nós... Lá saímos dali, lá fomos para a Secretaria de Estado da Juventude, que é hoje o IPDJ, aí pronto, aí lá finalmente lá nos mais ou menos explicaram como é que as coisas se fazia. Mas aquilo foram dias em que a gente chegava uma deitar às 3 da manhã a tentar perceber, porque ainda por cima já havia internet, mas era uma internet muito básica, ainda não tinha... Quer dizer, você aí já andava muito com a Sandra, está claro. Sim, já conheci a Sandra aí, porque ela foi no futsal. E andavam de mão dada ou como é que era? Não, ali era completamente dentro do clube. Amigos. Então, e quer dizer, você depois começou a ter formação como treinador, não? Exatamente, e depois, porque entretanto a legislação desportiva muda, né, nessa tal transição que estava a haver, e então, e muito bem, acho muito bem, começam a obrigar os treinadores a ter curso. Portanto, tem que ter uma formação básica inicial, pelo menos para ter curso. E então eu inscrevo-me no primeiro curso que há em Lisboa, porque antigamente os cursos de futsal e de futebol e na altura futebol de 5, que ainda não se chamava futsal, era tudo junto. Portanto, havia a modalidade do futebol e depois havia ali umas 2 ou 3 horas em que eles dedicavam ao futebol de 5. Eles acabaram com isso, até pelo próprio crescimento da modalidade, e então dividem, portanto, curso de futebol para um lado, curso de futsal para o outro. Eu fiz o primeiro curso, ainda tive bastante tempo em lista de espera para começar os cursos, por causa da tal transição legislativa, e quando abrem em Lisboa o primeiro curso de futebol, na altura já futsal, o primeiro curso de futsal, de treinadores de futsal, eu sou inscrito e entro. E foi a primeira vez que eu percebi que afinal ser treinador não é aquilo que eu pensava. Não é? Pensava. E pronto, e eu acho que o grande salto da modalidade também se deve aí, que é a formação dos treinadores, porque aprendemos desde... E o nível 1 é uma formação muito básica, mas percebi o que é a metodologia do treino, percebi a sequência dos exercícios, percebi uma coisa que é muito importante, que é não fazer asneiras, sobretudo nos escalões de formação, porque as cargas que muitas vezes os treinadores davam iam ter repercussões na saúde dos miúdos passados os anos, coisa de pôr os miúdos às costas, às cavalitas uns dos outros, sem qualquer tipo de nada. Portanto, a pessoa faz aquilo porque acha que aquilo é interessante e aquilo tem uns parâmetros que tem que seguir. David, e há uma coisa que se calhar você não aprendeu lá porque já vem consigo, é considerar a formação como uma escala do desenvolvimento humano e conseguir transformar jovens em homens numa formação integral. Penso que isso é consigo ou também já vem da formação? Não, isso eu acho que me vem do tal 7º ano que eu tive, que é aquela coisa de proteger os mais frágeis. Porque eu senti na pele os benefícios da proteção que atrás, porque que aqueles miúdos, que aqueles meus colegas mais velhos, uns com uma história de vida já do caraças, né, já assim, para mim era tudo muito estranho, me fizeram, ou seja, eu lembro que nesse ano, se alguém me havia sempre aquelas brincadeiras das escolas de tentar roubar os guelas e não sei o quê, se alguém me tentasse roubar o guelas no outro dia a seguir, não sei o que é que acontecia, porque se eu fosse-me queixar aos meus colegas, aquilo... Pronto, e sempre senti essa proteção. E depois, quando eu tenho um pouco mais de idade e sinto que tenho condições de ajudar, não da forma da porrada, porque eu nunca tive jeito para a porrada, mas fazendo a integração deste tipo de pessoas, pessoas com dificuldades, pessoas que não têm acesso a determinadas coisas, eu acho que é quase que um desígnio que eu tenho, agora fora de brincadeiras e fora de falsas modéstias, porque também começa com aquela coisa, com a tal conversa, quando eu vou ao clube lá da Póvoa e dizem, miúdas,
Miúdas não. Mas porquê? Mas porque cada cada é que os miúdos não podem jogar a bola? Pá, e foi a partir daí. E depois é a influência que a gente tem nos miúdos. Nos iniciados do ACC tínhamos lá 2 miúdos que com muitas dificuldades, pá, que não tinham grande vontade de estudar, miúdos tímidos, não tinham grande jeito para a bola, mas que ficaram inseridos naquele grupo e no ano a seguir estavam integrados. Tenho outro exemplo de um miúdo com dificuldades cognitivas, que é o Kim, que eu penso que o João Carvalho, não sei se o conhece, mas eu penso que é lá do Pesac. Para quem conhece a história do Paulinho do Sporting, pronto, é uma história muito parecida. Só que o Kim hoje sabe ler. David, agora você já falou aí nisso, pá, e agora vou dizer, essa coisa de ser do Sporting é desde Alfredo da Costa ou como é que é? É desde que eu tenho um vizinho nessas tais alturas muito difíceis da minha vida, que eu ia parar ao Santa Maria, e tenho um vizinho que é uma vizinha de Tunes, que era da polícia, e que sportinguista ferrenho, e que pega em mim num dia em que eu venho de uma urgência do hospital, chego a casa, recupero um bocadinho, e ele diz: David, venha ali dar uma voltinha comigo. Pegou em mim e leva-me ao estádio do Sporting. E eu entro pela porta 10A, leva-me ao relvado do estádio do Sporting e, entretanto, fui imbuído dentro de mim pelo espírito do leão. E pronto, foi paixão para a vida inteira. Pronto, já percebi, pá. Já percebi, pá. Você foi para o Sporting por polícia, pá. Quer dizer, é violência, não? Isso é violência, pá. Mas foi sem cacetete, foi sem cacetete. Pois. Ou és Sporting ou... Não, por acaso não foi assim, porque e depois é aquele humor irracional que se tem por um clube, até porque eu sempre que estive no Sporting passei por pessoas que também eram como E entretanto, ao longo desse percurso, você acabou também por ir para o Sporting fazer mais qualquer coisa do que ser adepto. Sim, eu estive na secção do Sporting durante 2 vezes. Fala lá disso. Isto até é difícil de explicar, porque eu sinto muito mal comigo próprio quando digo isto, porque eu sinto que não consegui fazer aquilo que queria fazer no Sporting. Eu sou um Sportingista. Mas o que era? Era tentar fazer com que as coisas em termos organizacionais do Sporting tivessem melhorado. Eu sinto que não consegui grande coisa. É uma máquina muito forte, é muito grande. Eu venho dos pequenos clubes, chego ali ao Sporting, porquê? Porque o Sporting não dá para ser aquele clube familiar que o Pesac é, não dá para ser o clube familiar que o ACC era. Porque no Sporting há uma coisa que é, ou ganha-se, ou então vai haver problemas. Portanto, é aquele espírito de ter-se de vencer, não a qualquer custo. Portanto, também não é a qualquer custo que o Sporting vence. Eu acho que isso é uma das grandes diferenças que o Sporting tem. É um clube que admite a derrota, se bem que não gosta e é frustrante, mas pronto, tem uma resposta à derrota diferente, por exemplo, do Benfica ou do Porto. Pelo menos na modalidade onde eu estava, mas eu também estava na modalidade que mais vencia. Portanto, o Sporting sempre foi muito... teve sempre uma grande hegemonia na modalidade e, portanto, hegemonia na modalidade, e, portanto, ganhava sempre muito mais do que se perdia, né? Mas pronto, foi uma grande experiência que me levou também muita saúde. Tive um gravíssimo problema de saúde por causa do Sporting, tive um esgotamento nervoso sem o ter diagnosticado, depois só soube a posterior. Foi quando eu passei a segunda vez no Sporting, depois tive que sair por causa disso, porque já não estava mesmo a bater bem. Porque eu quando me meto nas coisas, vou até ao fim e dou tudo o que tenho e o que não tenho, e depois pronto, e depois leva-se. Pronto, e prometer nas coisas, pá, também há aí muito. E tudo isso é voluntariado, não sei no Sporting é tudo sempre voluntariado. Eu nunca ganhei dinheiro no Sporting, ao contrário do que as pessoas possam pensar, claro. Foi sempre voluntariado. Exatamente. Mas o voluntariado, e também tivemos. O voluntariado em mim é muito importante porque é uma necessidade que eu tenho. Ao contrário do que as pessoas pensam, não sei o quê, é caridadezinha. Não tem nada a ver. É mesmo uma necessidade. Eu sinto necessidade de fazer voluntariado. Eu sinto necessidade de estar inserido em grupos. Eu tive vários projetos, um deles até um dos que mais me marcou, e o João esteve presente nele, foi ali no Olival do Pancas. Eu queria falar disso porque, de facto, foi o único contacto direto que eu tive consigo como manejar os miúdos, não é? Exato. E você aqui há tempos dizia que um desses miúdos o viu, e conte lá essa história. Exatamente. Eu tenho várias histórias sobre
sou miúdos que depois eu desligo-me deles e depois veem-me. Epá, eu tenho uma situação, eu não sei se foi esta que eu lhe contei, mas eu acho que esta é muito marcante. Eu tive a história do miúdo que tinha grandes dificuldades, epá, tinha algumas dificuldades, pronto, mesmo de integração. E entretanto, estava a jogar na equipa que eu estava a treinar. Ele queria desistir da escola e eu insisti com ele: não desistes nada da escola, porque se tu desistes da escola vais trabalhar e depois não tens tempo para o futsal, e vê lá, e não sei o quê. Pronto, e foi através do futsal que eu o convenci a ficar na escola. Entretanto, ele chegou ao 12º, foi-se embora, nunca mais o vi. Passados uns anos, estava eu na estação de metro. Não sei se foi esta história que eu contei ao João, mas esta é... Talvez. Mas conta, não é? Esta história é espetacular. Estava eu numa estação de metro, entro, passado 2 ou 3 estações, entra-me o rapaz, vinha com na altura eu não sabia que era pessoa, entrou com uma pessoa, ele começou a olhar e reconheceu: Mestre David, não sei o quê, e começa a falar inglês com alguém, com essa tal pessoa que estava com ele, pronto, e a explicar e não sei o quê, deve ter explicado quem ele era. Já não saímos dali, eu entretanto tive que sair com ele, porque ele tinha-se licenciado, já tinha feito uma pós-graduação, estava já com um projeto numa área científica, que ele falou-me, não me lembro, tem a ver com coisas de piscicultura, uma coisa assim, de coisas do ambiente, onde ia para o Algarve, acho que era piscicultura, com o professor que era norueguês, portanto daí eles estarem a falar inglês, e ele depois explicou tudo isso. Depois aquele professor também quis saber, não sei o quê, mas se calhar é agir lá na Noruega, fazer esta integração. Mas aquilo foi um episódio de tal maneira espetacular que aquilo fez-me sentir muito bem, quer dizer, e ter a noção de que realmente pequenas coisas podem mudar a vida das pessoas, pequenos sinais, o facto de não deixar de existir, o facto de... no Olival do Pancas tivemos o Miguel Varela, que é um jogador profissional de futebol, que está lá fora. Ok. E começou connosco. Isso foi uma pena aquilo ter acabado, mas pronto, a vida é assim. E miúdas, agora queria... Temos 3 miúdas, ainda hoje estão a jogar, uma estava a jogar nos Escorpiões, outra de futsal feminino, aquela miudinha mais bonitinha que vinha sempre, que o problema dela era as unhas, não sei se estas unhas, se eu estrago as unhas, que o problema dela era as unhas. Sim. Hoje é uma das grandes jogadoras de futsal feminino aqui em Lisboa. David, já vamos com 40 minutos, não? Sim, por aí. Eu nem vi o tempo, mas sim. 40 minutos? Pronto. Sim. Já agora, você também, pronto, temos que falar nisso, você gosta muito de cães também. Já agora conta a história da Kikas e de você também, temos aqui também esta secção canina. Sempre gostei muito de animais, mas sempre pensei que era alérgico. Aliás, a minha vida é sempre assim aos sobressaltos. Eu penso que é uma coisa e depois acontece outra. É ser dador de sangue, nunca pensei que podia ser dador de sangue, afinal até podia ser. Os cães, nunca tive animais, porque sempre pensei que era alérgico, e afinal já não era bem assim. Aqui, quer dizer, também está relacionado com o futsal. Tínhamos uma miúda que jogava no futsal, que era a Lúcia, cuja mãe fazia voluntariado naqueles canis privados, associações privadas que há, e que era ali em Lousa. E que aquilo estava com excesso a lotação já estava a exceder o limite, pronto, estavam a tentar entregar cães. Eu, na altura com a Sandra, fomos resgatar um desses animais. E, curiosamente, a Kikas, dos milhentos animais que lá estavam, era a cadelinha mais pequenita, mais tímida, mas veio ter comigo. Aquilo foi outra... Olha para ela, sempre assim, são eles que nos escolhem. Pronto, e peguei. Entretanto, agora tenho a Mel. Mas a Mel é de um vizinho, não é? É meu, agora já não é, agora já teve que ser adotada. Tá bom, não sabia isso. Agora vive aqui também, porque por contingências da própria vida teve que ficar por cá. Ok, David, antes de irmos para o tema final, eu perguntava-lhe como é que é agora, o que é que você pensa para o futuro, etc. Olha, eu estou, eu agora voltei a estudar, estou na Universidade Aberta. As coisas já agora... Isso pode falar, isso foi um pedido do seu pai também, portanto uma homenagem ao seu pai. O meu pai sempre quis que eu me licenciasse, pronto. E numa altura em que ele já estava a história do meu pai, pronto, eu e o meu pai nunca tivemos uma relação muito fácil, até pelo facto de ele ter saído de casa
quando eu mais precisava dele, e depois, quando volta, quando regressa e quando a minha mãe o aceita de volta, já estava formado, já tinha 13, 14 anos, mas já, ou seja, a grande parte das dificuldades também já estavam a ser ultrapassadas, mas pronto, houve sempre, eu vivia com ele, a gente vivíamos todos juntos e houve ali um relacionamento, mas o meu pai foi sempre uma pessoa muito conflituosa e hoje em dia já sei porquê, porque o meu pai tem o famoso síndrome pós-traumático da guerra que nunca foi devidamente tratado e foi uma situação grave. Aliás, quando o meu pai esteve internado no Hospital das Forças Armadas, a médica explicou muito bem, portanto, muitos dos comportamentos do meu pai. Uma vez vi o meu pai a mandar-se, em pleno continente, passa publicidade, a mandar-se para o chão. Do nada, porque houve um estrondo, que caiu qualquer coisa de uma prateleira, fez um estrondo, bum, e ele mandou-se para o chão. Portanto, para verem o que é que a guerra faz 30 anos depois, ou 40 anos depois. Aquilo foi um episódio que eu, pronto, mas quando o meu pai estava no hospital, porque o meu pai, a última vez que veio para o hospital já sabia que ia morrer, não lhes disse nada, porque ele sabia que tinha um cancro no pulmão, mas a gente não sabia, só soubemos quando lá chegámos, quando ele foi, quando ele lá estava e a médica veio-nos explicar a situação. Mas o meu pai que disse-me, pá, vai tirar um curso. Ainda gostava de te ver com o curso. Já não me viu com o curso, mas viu-me com a alegria de ter entrado na universidade. E ele morre com isso. Portanto, morre já a saber que eu ia ser caloiro. Não é? E pronto. E então, vem o curso e agora a seguir ao curso? A seguir ao curso. O curso está a ser um bocadinho, porque não é bem aquilo que eu preciso, que eu esperava, porque a Universidade Aberta tem uma particularidade que é ensinar à distância. É muito mais exigente e sobretudo, um gajo que é completamente desorganizado. Para mim, pá, eu sou muito desorganizado e aquilo tem que ter ali uma organização muito, muito boa para aquilo funcionar, mas pronto, hei de acabar. Agora o futuro passa, sei lá, eu também, como o primo sabe, eu também gosto muito de política, gosto muito de discutir política e também gosto muito de fazer. Isso também é uma grande é uma grande história, mas que fica para a próxima, porque senão nunca mais saímos daqui. Não, quer dizer, eu não falei no PSD, pá, porque efetivamente, para não estar a politizar aqui isto, pá, isto é um programa de... Embora pronto, o PSD para si é também uma coisa importante, porque você rege por valores. Se quiser falar um bocado disso... Não, eu só vou dizer, porque muitas vezes, porque eu sempre tive ligado muito ao movimento associativo, e há um jargão grande que é a malta do movimento associativo, é toda a malta ou da CDU ou de grupos assim, está assim conectada. Não é nada disso, primeiro que tudo. Há muita gente de outros partidos que estão envolvidos no movimento associativo, mas realmente eu quando comecei, porque na Póvoa de Santo Adrião a característica na altura do movimento associativo era exatamente essa, pá, realmente liguei-me sempre com muitas pessoas da CDU e procurei beber de muitas fontes aquilo que era a minha política, aquilo que eu achava que era o meu pensamento político. Até porque eu no nono ano, um dos professores que me marcou muito, como eu tinha dito naqueles 4 anos, foi o professor José António Lourenço, que era um comunista dos 4 costados, mas um comunista daqueles que tinham uma abertura de espírito fantástica e que nos deixava discutir e deixava-nos dizer mal, mas tínhamos até argumentos. E eu aprendia que era preciso ter argumentos. E eu bebi de tudo, bebi desde pessoas do Partido Socialista, do Partido Comunista, mas depois chego ao PSD e percebo que, ao contrário daquilo que muitas vezes me diziam, o PSD é o partido dos bêbados, é o partido dos bimbos, dos coisas, não é nada disso, é o partido que para mim tem um espectro político muito maior, muito mais abrangente e cabe em toda a gente, desde pessoas que acreditam que são a favor da eutanásia, outros que são contra, de pessoas que... Portanto, há ali uma transversalidade de pensamentos que me sinto bem. E nunca eu, internamente dentro do PSD, me foi pedido para não dizer aquilo que eu pensava, ao contrário de outros sítios onde eu tive quase para entrar e dizer, mas tu vens para aqui, mas atenção, olha, que quem manda aqui, quer dizer, não é bem... portanto, e daí eu sentir-me muito bem dentro do PSD. Porque tem pessoas como o João Carvalho, tem pessoas como a Sandra Pereira, tem pessoas como o Marco Pina, são pessoas completamente diferentes umas das outras, mas como o João disse, dentro da nossa diferença temos uns princípios e uns valores que acho que não nos devemos orgulhar. Se me é permitido, o David é uma daquelas pessoas que o PSD precisa porque consegue levar para lá, digamos, muita diferença positiva em relação a, digamos, a exemplo de vida. E nós também precisamos de exemplo de vida nos partidos, não é? Porque também funciona um bocado disso. David, acho que
vamos talvez terminar. Nós começámos com emoção e vamos acabar também com um bocadinho de emoção. Eu sei que há pessoas que nos marcam na vida, amigos que nos marcam da vida. O David também teve isso, e é evidente que eu não podia deixar de chamar para aqui uma pessoa com quem você se relacionou muito bem, uma pessoa que também demonstrou o seu lado de companheirismo, de assistencialismo, e gostava de falar um bocadinho do Orlando, que nos deixou há pouco tempo. O Orlando é muito difícil falar no Orlando, porque ainda está muito marcado. O Orlando é assim, eu conheci o Orlando porque ele viveu sempre comigo, vivemos sempre juntos ali na Chafariz del Rei. Eu morava no número 1, no número 2, ele morava no número 4. Curiosamente, nós nunca fomos assim muito grandes, temos assim uma grande convivência, porque ele era de uma turma, eu era de outro, e eu era de uma escola, ele era de outra. E havia ali uma diferença de idades, ele era 2 anos mais novo do que eu, e portanto tínhamos ali uma diferençazinha que não parecia muito em termos de escola no nosso elo de ligação. Depois de já sermos crescidos, começámos a falar mais, porque ele também é muito uma pessoa ligada à informática. Fizemos um projeto em comum que era um projeto que ele tinha e que tinha muitas pernas para andar, que era dos automatismos, que era uma área de especialização dele, e que ele era dos melhores. Eu já não quero dizer, pelo menos aqui da zona é de certeza, já ia dizer a nível nacional, e estava a ser muito requisitado por um projeto que estava a ter. Mas há 2 anos é-lhe diagnosticado uma leucemia, que o limita muito, mas que me marca imenso, porque só para os nossos espectadores ouvintes perceberem isso, num dos dias que eu fui visitar o Hospital Santa Maria, já tinha passado uma situação crítica, já tinha estado em estado de coma, tinha recuperado, e um médico que não me conhece, portanto, nem sabia quem eu era, numa conversa banal que estávamos ali, ele disse: olha, eu não sei se você é familiar, se é companheiro, se é vizinho, olha, mas digo-lhe uma coisa, há muitos anos que não passa aqui um doente como o Orlando, porque nós sabemos perfeitamente que ele está a sofrer e ele nunca diz que não quer mais. Porque ele tinha uma leucemia com um síndrome associado, lhe dava uma sobrevida de 6 meses, e ele durou mais de 1 ano, ou seja, ultrapassou tudo aquilo que era previsível, exatamente pela sua força de vontade e pela sua capacidade de sofrimento. Ele sofria, mas sofria. A gente sabe perfeitamente que ele estava com dores, e ele dizia que não estava com dores, e nós vemos as expressões facial dele, o sofrimento, o suor, ele dizia: não, continue. E pronto, a resistência humana tem limites, e ele foi ao limite dos seus limites, mas foi um exemplo para todos. E morreu por morte natural. Morreu por morte natural, exatamente. E não é preciso dizer mais nada. Eu sei que você foi, digamos, um companheiro muito importante para ele nestes últimos tempos de vida, porque o acompanhou ao hospital, porque estava com ele, porque lhe dava força, e certamente ele também lhe dava força a si, com este exemplo. É um exemplo de que nunca se deve desistir. E nunca se deve desistir. Enfim, que faz-me também, agora estou a levar isto para outros pensamentos que nem nunca pensei mas pronto, são outras coisas, não interessa. Exatamente, e acho que não arranjarmos melhor maneira de, digamos, terminar este programa. David, foi um prazer. Acho que todas as pessoas já conhecem muitas facetas, mas tudo assim embrulhado neste pacote, acho que é uma coisa para toda a gente levar para a sua casa, este exemplo de vida que você é. Portanto, obrigado, David. Aos meus espectadores, vamos ter aí mais entrevistas a ferver, e então, bom dia para todos. Bom dia, David. Obrigado, pessoal. Até à próxima. Conhecendo os paineleiros do Com a Faca Bem Afiada.